Salve pessoal do Quinto Ano, tudo bem com vocês? Estamos entrando na terceira semana de aulas online do segundo bimestre e na nossa primeira aula dessa semana nós vamos estudar análise de figuras planas. É isso mesmo, estamos entrando no terceiro capítulo da unidade 3. Repare que essa unidade ela falou apenas de geometria. Começamos falando das figuras que não são planas, certo? E agora nós vamos entrar nas figuras planas. E o que é que nós estamos fazendo desde o começo da apostila? Classificando, né? Aprendemos a classificar os sólidos geométricos em figuras planas e não planas. Aprendemos que as formas não planas podem ser poliedros ou corpos redondos, certo? Dentro dos poliedros a gente tem prismas e pirâmides. Enfim, então o que a gente está fazendo é classificando. A gente está encaixando cada ente geométrico no seu devido lugar. E com as formas planas, não vai ser diferente, certo? O primeiro passo que nós vamos ter que aprender aqui é identificar um polígono. Identificar um polígono. Então, ao final dessa primeira aula que a gente vai ter, nós vamos ter que saber identificar um polígono. Quando é que uma figura plana é um polígono e quando não é? Calma, calma, que a gente vai aprender o que significa polígono e como identificá-lo, certo? Depois, dentro dos polígonos, a gente vai ter que aprender a classificá-los, né? Existem vários tipos de polígonos, certo? E aí a gente vai aprender a classificar esses diferentes tipos de polígonos. E dentro de cada classe de polígono também existem classificações, ok? Lembra na aula anterior que nós classificamos os ângulos? Como é que nós fizemos para classificar os ângulos? Nós adotamos uma classificação feita pela abertura, né? Tinha um ângulo reto, tinha ângulo que era maior que o reto, chamado de obtuso, ângulo menor que o reto, chamado de agudo, tá? Então, quando a gente for classificar os polígonos, a gente vai estar usando aí alguns critérios, certo? Bom, vou adiantar. Nós vamos falar bastante do ângulo reto. Então, eu preciso lembrar do ângulo reto, porque ele vai ser um critério muito utilizado. Então, o ângulo reto é esse ângulo aqui, que equivale ao canto de uma folha de papel sulfite, ao canto da apostila, certo? E também vamos usar muito o conceito de retas paralelas, ok? Lembra que são retas paralelas? São aquelas retas que nunca se cruzam. Então, esses são alguns dos critérios que nós vamos estar utilizando, ok? Então, bora para a aula? Vamos lá começar a nossa primeira aula falando de polígonos. Pessoal, então, afinal de contas, o que é um polígono, né? Vamos lá aprender a identificar. Repare que eu desenhei aqui na lousa várias formas planas, certo? Algumas dessas figuras são polígonos, outras não são. Então vamos aprender a identificá-los. Bom, para começar, nós sabemos que polígonos são formas planas, certo? Então eu já sei, né, já tenho meu ponto de partida. Todo polígono é uma forma plana. Agora, dizer só isso é muito pouco, fica muito vago, né? Eu preciso de mais informações. Então, para ser polígono, a gente vai pensar no contorno desse polígono. Vamos pensar no contorno. O contorno do polígono precisa ser fechado, tá? Então, o contorno tem que ser fechado. Então, o contorno de um polígono tem que ser fechado. Só pode ter nesse contorno linhas retas. Então, é um contorno fechado, formado por segmentos de reta. E tem mais uma coisa, tá? Esse contorno, além de ser fechado e ser apenas formado por segmentos de reta, esses segmentos de reta não podem se cruzar, tá? Então, contorno fechado, formado por segmentos de reta que não se cruzam. Então, essa é a definição de polígono.
Tá? É uma forma geométrica plana, que tem um contorno fechado, formado por segmentos de reta que não se cruzam. Então vamos circular aqui, ó, quais são os polígonos entre essas formas geométricas que eu desenhei. Vamos olhar aqui, ó, o contorno dessa figura. Ele é um contorno fechado? Ele não é um contorno fechado. Então essa figura não é um polígono, certo? Vamos olhar para essa figura aqui, ó. Essa figura tem o contorno fechado, mas é formado somente por linhas retas? Não, né? Tem curvas aqui. Se tiver curvas, não vai ser polígono, ok? Agora dá uma olhada nessa figura. Tem o contorno fechado, tem apenas linhas retas, mas acontece que as linhas estão se cruzando. Então, nesse caso aqui, não é polígono. Portanto, sobrou para ser polígono, ó. Essa figura geométrica, ok? Essa outra figura que está aqui, essa daqui e essa daqui, tá? Então, essas figuras obedecem os critérios da definição de polígonos. São formas geométricas planas, que possuem apenas linhas retas, certo? É um contorno fechado e os lados não se cruzam. Beleza? Deu para entender a definição de polígonos, então? Então, bora para continuar a nossa aula. Nós vamos agora preencher uma parte da apostila. Então, se liga aí na apostila. Pessoal, estamos aqui então na página 28 da nossa apostila e vocês podem observar que os polígonos são usados também para obras de artes. Então, aqui a gente tem a sala de figuras geométricas do Castelo de Orion, dos séculos 16 e 17 na França, né? Então, é uma sala que todas as paredes aí apresentam obras de arte usando polígonos, né? Muito interessante, gostaria de ter uma parede dessa em casa. Bom, e aí ele vem com a definição de polígono, né? Então a gente tem aqui nesse quadro em destaque o que é um polígono. Então, polígono, como nós já dissemos, é uma figura geométrica plana, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam, certo? E na sequência ele traz dois grupos aqui de formas geométricas planas para nós. Vamos identificar qual dos grupos aí representam os polígonos? Então a gente percebe claramente, ó, que nesse grupo da direita, né, esse grupo que está aqui, pega a caneta. Nesse grupo da direita, as formas geométricas são planas, porém elas não são fechadas, né? Essa daqui é aberta. Então, por que essa figura não é polígono? Porque ela é aberta. Por que essa outra não é polígono? Porque tem curva, certo? E por que essa não é polígono? Porque os lados se cruzam, tá? Então, esse grupo da direita é um grupo de figuras que nós chamamos de não polígonos. Então, o grupo da direita representa os não polígonos, porque não obedece a nenhum dos critérios, né? Ou melhor, não obedece a pelo menos um dos critérios. Uma das figuras tem curva, a outra é aberta e a outra tem os lados se cruzando. Então, cada figura aí está furando, né, um dos critérios para ser polígono. Já o grupo da esquerda, essas três figuras da esquerda, possuem todos os contornos fechados, né? Então, o contorno é fechado. Só tem linhas retas, não tem curva. Então, é formado por segmentos de reta. E não cruza, né? E essas linhas não se cruzam. Então, essas figuras do lado esquerdo, elas obedecem aos critérios que a gente usa para classificar as figuras em polígonos. Então, todas as figuras aqui do lado esquerdo são chamadas de polígonos. E aí, gente, vocês já conseguem identificar quando uma forma geométrica plana é polígono e quando ela não é polígono? Espero que sim, né? Não tem muito segredo. Basta você tomar como base os critérios. Tá? Para ser polígono tem que ser fechado, só pode ter linha reta e essas linhas não podem se cruzar. Ok? Quando não será polígono? Quando for aberta, tiver curva ou os lados se cruzando.
Pessoal, agora a gente vai voltar para a lousa. Quero falar um pouquinho mais a respeito de polígonos. É um bônus aí na aula, tá? Então vamos lá para a lousa novamente. Gente, vamos então agora para o bônus da aula, tá? Como é que nós classificamos um polígono? Né? Tem vários tipos de polígonos. E aí, como é que a gente classifica? Separa em grupos. É muito fácil, ó. Nós classificamos um polígono de acordo com o número de lados. Só isso? Só isso, gente. Muito simples, né? Se um polígono tiver 3 lados, ele vai ficar num grupo. Se tiver 4 lados, fica em outro grupo. Se tiver 5 lados, fica em outro. 6, 7, 8, tá? Então a gente vai organizando os polígonos de acordo com o número de lados. E aí é importante você saber dar nome para esses polígonos. Como é que se chama o polígono que tem 3 lados, como esse que eu desenhei aqui, ó? Ele é chamado de triângulo. Ok? E o polígono que tem 4 lados, como é que se chama o polígono de 4 lados? É chamado de quadrilátero. Ok? E o polígono que tem 5 lados, como esse que eu desenhei, ele é chamado de pentágono. Belezinha? Aí uma curiosidade para vocês, ó. Todo polígono vai ter um número de lados igual ao número de ângulos internos e igual ao número de vértices. Como assim? Ó, vamos lembrar. Os vértices, bom, os lados são esses segmentos de reta, certo? Que podemos chamar de arestas também. Quando eu tenho um encontro de 2 lados, aí eu formo um vértice, que eu vou indicar por esse pontinho. Aqui eu tenho 2 lados se encontrando, então eu tenho mais um vértice. E aqui tem 2 lados se encontrando, mais um vértice. Então perceba que o triângulo tem 3 lados e agora ele tem 3 vértices, certo? E os ângulos internos? Os ângulos internos são os ângulos que ficam por dentro da figura, né? Repare que nesse vértice aqui, ele pode ser entendido como a origem desses 2 lados, certo? E a região que está entre esses 2 lados é um ângulo. Então aqui a gente tem um ângulo. A região entre esses 2 lados forma um outro ângulo. E a região entre esses 2 lados aqui acaba formando outro ângulo. Tá? Então todo triângulo tem 3 lados, 3 ângulos internos, né? E 3 vértices. Fácil, né? Sempre igual, gente. Número de lados, número de vértices e número de ângulos internos é igual, ok? Então vamos lá no quadrilátero. Já sabemos que é um polígono que tem 4 lados. Consequentemente, ele vai ter 4 vértices, que são os encontros de cada um desses lados, e também 4 ângulos. Tá? Ó, aqui tem um ângulo, aqui tem mais um ângulo, mais um aqui, mais um aqui, certo? Então tá aí, quadrilátero tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. E o pentágono? O pentágono ele tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 vértices e 5 ângulos. Então vamos lá marcar aqui, ó. 5 vértices. Os vértices são os encontros dos lados, né? Onde 2 lados se encontram, a gente tem um vértice. E os ângulos é a região que fica entre 2 lados que formam um vértice. Então aqui eu tenho um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos. Certo? Bom, e se eu tiver então um polígono de 12 lados? Ele vai ter 12 vértices e 12 ângulos internos, tá? Sempre igual. Tá? Dá para eu generalizar dessa maneira? Dá sim, tá? O polígono vai ter 20 lados, 20 ângulos internos e 20 vértices. Agora, mais um detalhe, ó, a respeito do nome dos polígonos. Opa, eu apaguei aqui, né? Bom, repare que o prefixo, né, que é o começo da palavra, né, ele sempre vai indicar a quantidade de lados. Então nós sabemos aí que tri significa 3, né? Triângulo seria 3 ângulos, certo? 3 ângulos, triângulo. Poderia chamar de trilátero? Poderia, que seriam 3 lados.
é que a gente não costuma chamar o triângulo de trilátero, mas poderia, tá? Quadri significa quatro, tá? Então, o que significa quadrilátero? Um polígono que tem quatro lados. Látero é lados, né? E quadri significa quatro. Então, quadrilátero, polígono de quatro lados. Poderia chamar o quadrilátero de quadriângulo? Claro que sim, né? Porque ele também tem quatro ângulos. Então, ficaria quadriângulo, né? Uma mistura aqui. Triângulo poderia ser chamado de trilátero. Quadrilátero poderia ser chamado de quadriângulo. Mas assim, meio que um trava-língua, né? Mas você não precisa se preocupar com isso. Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados. Todos os outros polígonos sempre vai terminar com gono, tá? Gono também significa ângulo. E aí o prefixo vai indicar a quantidade de ângulos. Penta significa 5. Ó, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. Então ele é pentacampeão, certo? Se ganhar mais uma Copa do Mundo, vai ser hexacampeão. Então, de acordo com o número de lados ou de ângulos, a gente vai dando os nomes aos polígonos. Como seria o nome do polígono de 6 lados? Se 6 significa hexa, então seria hexagono. Matematicamente falando, a gente põe um acento ali e fica hexágono, certo? E assim por diante, ok? Então, guardem essa generalização. Número de lados do polígono, número de ângulos internos e número de vértices é sempre igual, ok? Só agora não esqueça, importantíssimo também, vou deixar no final do vídeo a tarefa, tá? As páginas de tarefa. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam as anotações. No dia da live a gente esclarece essas dúvidas. Valeu, um grande abraço aí.